A paz a todos os irmãos mais uma vez, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Quem sentiu a presença de Deus? Glória a Deus, né? A presença do Senhor transbordou. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz, né? Onde tiver 2 ou 3 pessoas ali reunidas em meu nome, ali eu estarei. Então ele disse isso e de fato isso ocorre. Glória a Deus. Nós não precisamos estar em grandes multidões. Mas nós sabemos sim que essa palavra ela precisa alcançar multidões. Mas a gente não precisa estar em multidões para engrandecer o nome do Senhor. E glória a Deus por isso. Irmãos, eu trouxe uma palavra hoje. Alguns irmãos já conhecem. Mas sempre tem pontos a mais para acrescentar. Né? E antes de eu falar dessa palavra, eu quero... Vamos orar mais uma vez? Né, para agradecer ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este momento, Pai, na sua presença, Senhor. Te louvamos, te engrandecemos o seu santo nome, Pai. Queremos, Pai, te pedir, Senhor, para que o Senhor continue, Pai, nós já sentimos, Pai, a sua presença, mas que o Senhor venha a estar trabalhando, Pai, no coração dos seus filhos, Pai, em nome de Jesus, que essa mensagem venha abrir ainda mais o entendimento dos seus filhos, e que juntos nós possamos crescer numa só mentalidade, numa mentalidade correta, em nome de Jesus, para te louvar e te agradecer o seu nome, Pai, e trabalhar numa restauração da sua palavra, Pai, que é isso que o Senhor tem nos chamado para esses últimos dias. Nós sabemos, Pai, que nós estamos no tempo do fim e que os tempos estão se completando. E nós precisamos, Pai, restaurar a sua casa. E quando falamos na sua casa, falamos daqueles que o Senhor chamou, que o Senhor preparou, que o Senhor predestinou de antemão para que nós andássemos semelhantes ao seu Filho Jesus, Pai. E em nome de Jesus nós te agradecemos e te louvamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a palavra que eu quero trazer hoje, ela vai falar sobre o servo infiel. O irmão pode se sentar, fica à vontade. Vai falar sobre o servo infiel e também sobre servo fiel. A gente vai abordar e a gente vai ver. Essa mensagem é uma mensagem que ela tocou muito em mim. Primeira vez que eu tive conhecimento dela, eu comecei a olhar e falei, meu Deus do céu. É Deus quem montou isso. Homem nenhum poderia montar isso. Em uma história que envolve milênios, Deus está contando uma história. Através da vida de um homem chamado Lázaro. E nós vamos falar de Lázaro. Mas antes de abordar sobre Lázaro, nós vamos abordar um pouquinho sobre Lucas 15. E lá em Lucas 15, o Senhor Jesus ele está comunicando às pessoas. E lá em Lucas 15, capítulo 15, verso 1 e 2, diz assim: E aproximaram-se de Jesus todos, os publicanos e pecadores, para o ouvir. E murmuravam os fariseus, dizendo: Este recebe pecadores e comem com ele. Então aqui nós vamos ver que Jesus ele está diante de uma plateia. Quando ele vai dizer essas palavras, ele está diante de publicanos. Quem são os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Né? O povo odiava eles porque eles cobravam impostos. E os pecadores, quem eram os pecadores? Os pecadores eram os não-judeus, provavelmente da casa de Israel. Né? Para quem conhece as duas casas, a casa de Israel se espalhou entre as nações, alguns se mantiveram lá ao redor deles, mas por eles serem pecadores, eles não eram judeus, porque eles não estavam em aliança com Deus, então eles eram considerados povo impuro. E Jesus estava falando com ele. E os fariseus que estavam na aliança, na primeira aliança, eles murmuravam, eles e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Como é que pode? Né? Um judeu que fala com os pecadores e os publicanos. Então, na visão deles, eles estavam escandalizados ali, né, com Jesus estava falando. E lá em Lucas 16, vai falar mais um pouquinho sobre os fariseus ali, né? Lucas 16, 14 e 15. Diz assim: Os fariseus, que eram avarentos, ouviram tudo isso e o ridicularizavam. Mas Jesus lhe disse: Vós sois o que vos justificais a vós mesmos, diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Então os fariseus eles não estavam ali para ouvir com bons ouvidos a palavra que o Senhor Jesus estava dizendo. Mas o Senhor Jesus ele tinha um objetivo em transmitir tudo o que ele ia falar dali em diante. No capítulo 15 ele inicia assim. E o objetivo de Jesus era trazer arrependimento.
para os pecadores e também para os publicanos. Ensinar sobre misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é estender a mão ao próximo, né? Amar o próximo como a si mesmo. Isso é misericórdia. E também falar sobre o serviço a Deus, né? Como um serviço correto, como deve ser trabalhar para Deus. Então esse é o objetivo. E a gente vai ver que ali no capítulo 15, ele vai falar sobre... Ele vai contar 3 parábolas ali. Primeiro ele vai contar a parábola da ovelha perdida, que tinham 100 ovelhas. E ele pergunta assim, qual de vocês, tendo 100 ovelhas, se uma ovelha se perder, você não deixa as 99 e vai procurar aquela que se perdeu. E quando você acha aquela ovelha perdida, você se alegra. Você chama os vizinhos, venha se alegrar comigo porque eu achei a ovelha que estava perdida. Assim é semelhante ao reino de Deus, né? Quando um perdido se arrepende, há regozijo, há alegria nos céus. Aí Jesus contou essa parábola da ovelha perdida. O que essa ovelha perdida, essa ovelha perdida quer dizer? A gente pode, em uma camada, enxergar que essa ovelha perdida são os filhos de Adão, né? Estava Adão e Eva no jardim do Éden, e eles transgrediram, e com isso toda a geração de Adão acabou se perdendo, né? Então, as ovelhas perdidas vai mostrar também para esse entendimento, né? Então, todos nós estamos incluídos nessa ovelha perdida, né? Que Deus ele quer resgatar. E aí o resgate vai ser através da mensagem, através da pregação do Evangelho, através de sinais, de milagres, né? Como a gente vê nos apóstolos. E uma segunda camada que eu vejo que é o que Jesus estava em mente, nesse momento quando ele disse isso, ele estava falando que tinha 100. Uma se perdeu. Aí na mente de Jesus, ele tinha ali as 2 casas de Israel. Quem são as 2 casas de Israel, para quem não conhece tão profundamente, ou nunca ouviu falar? As 2 casas de Israel, a gente teve Abraão, teve Isaac e teve Jacó. E de Jacó teve 12 filhos. E desses 12 filhos se formaram-se 2 nações, né? 2 povos, 2 reinos. A casa de Israel com 10 tribos e a casa de Judá com 2 tribos. No meio do caminho da história, isso vocês podem comprovar pelos profetas, né? Um outro momento a gente pode falar sobre isso, que as 10 tribos, Deus anula a aliança com elas. Deus dá carta de divórcio para as 10 tribos e elas não têm mais aliança com Deus. Com isso, o povo judeu, a tribo de Judá e Benjamim, apenas eles continuaram com aliança com Deus, e alguns levitas que permaneceram no templo porque estavam lá na terra de Judá. Então alguns levitas continuaram ali. Mas as tribos em relevância judeu, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então naquele tempo só existiam 2 tribos quando Jesus apareceu. E aqueles pecadores provavelmente pertenciam a uma dessas tribos que se espalharam, se misturaram entre os povos, né? E aí a gente vê que Jesus está falando isso. Jesus quer fazer o quê? Resgatar a casa de Israel. Então ele está indo atrás das ovelhas perdidas. Mas nós sabemos que nós estamos incluídos nessa casa de Israel. Pois nós sabemos que a promessa não depende de sangue, mas depende de fé, né? Como diz Galatas 3. Pela fé, nós somos descendentes de Abraão e herdeiro das promessas que Abraão teve. Então Deus fez promessas para ele. Então se você não sabe quais as promessas que Deus tem para nós, é só olhar para as promessas de Abraão. Deus disse para Abraão, olha para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul, porque essa terra eu vou dar para você e para a tua descendência para sempre. E Abraão está onde ele está hoje? Abraão está em algum lugar hoje, né? E ele não recebeu as terras ainda. Então essa promessa ela está em vigor até os nossos dias. Até Jesus vir e ressuscitar Abraão. E todos os que estiverem mortos primeiro, né? Como o apóstolo Paulo diz. Primeiro ressuscita os mortos e aqueles que estiverem vivos serão transformados. Né? Mas as promessas estão lá feitas para Abraão. E a promessa, a gente precisa crer. Se a gente não crer, como a gente vai alcançar a promessa? Né? E a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam, mas não se veem. Né? Porque se a gente espera algo que já tem, né? Não é fé. Também não é esperança. Né? E aí ele contou essa parábola da ovelha perdida. Então a gente está entrando agora na mente de Jesus ali um pouco para o que estava na mente dele. Tinha todo esse contexto. Né? E aí a segunda parábola que ele vai contar é sobre a dracma perdida. Então a mulher estava dentro de casa e ela perdeu uma dracma. E ela revirou, limpou a casa inteira até que achou. E quando ela achou, ela se alegrou. Chamou os vizinhos também e comemorou porque ela achou a dracma perdida. Aqui a gente vai ver a história dos judeus. Aqui, aquela ovelha perdida era o gentio, era a casa de Israel que se espalhou. Aqui essa dracma perdida, ela se perdeu dentro de casa. Dentro da aliança com Deus,
eles se perderam também. Então, os dois perdidos, né? Um perdido fora e um perdido dentro. E a terceira parábola, agora ele vai unir essas duas histórias. Vai falar sobre o filho que pediu a sua herança ao pai, né, porque ele queria, pai, me dá o que é meu, eu quero minha herança. E ele pegou, foi e saiu para fora de casa, gastou tudo que tinha, né, com as coisas do mundo. Aí teve um grande tempo de fome, eles passaram fome. E aí colocaram ele para cuidar, ele teve que trabalhar e colocaram ele para cuidar dos porcos. E ele olhava para aquela coisa, para a comida dos porcos e desejava comer a comida dos porcos. E aí então ele lembrou, na casa de meu pai, os meus empregados não passam por isso. Então eu vou voltar para o meu pai. Eu sei, vou chegar diante do meu pai e falar, pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. E aí ele tem esse plano e vai. Ele vai e volta. E lá quando o pai vê ele de longe, o pai se alegra, né, fica feliz, coloca uma aliança no dedo dele, né, representando uma nova aliança. Esse filho se perdeu, agora ele bota uma aliança. Troca suas vestes, mata um animal, um bezerro, não sei se é um bezerro, é um cevado lá, e se alegram. Aí o irmão dele vê, o irmão dele chegando, mas pai, o senhor nunca fez isso para mim? O senhor nunca me deu um cevado para eu comer com meus amigos e me alegrar? Aí o pai fala, mas você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Você podia ter feito isso, né? Mas aí mostra que ele não recebeu de bom grado, mostrou ciúmes ali pelo irmão dele ter voltado, né? E a gente vai ver que no final eles se alegram, né? Então aqui Deus está mostrando a intenção, o evangelho, através dessa mensagem aqui. Então a gente vai ver as duas casas de Israel, a gente vai ver judeus e gentios, a gente vai ver o sacerdócio, né? Eles se perderam, os de casa se perderam, né? A gente vai ver duas alianças. O filho, quando ele abandona o pai, vai para o mundo, e quando ele volta, o pai coloca uma nova aliança. Então, duas alianças. A aliança passada e a aliança nova. E também vai falar sobre fidelidade, né? Fidelidade, nessas parábolas aqui. E aí, já no capítulo 16 de Lucas, então agora a gente viu tudo que estava no capítulo 15 de Lucas. Agora a gente vai partir para o capítulo 16. E a gente tem que ter em mente quais são os públicos de Jesus ainda. Continua sendo os publicanos, os pecadores e os fariseus. E agora ele vai contar uma outra parábola. Diz assim, é o do administrador infiel. Disse-lhe Jesus, também aos discípulos, havia um homem rico que tinha um administrador. E ele foi denunciado como que estava a defraudar os seus bens. Então alguém foi lá e denunciou esse administrador. Então, mandando-o chamar, disse-lhe, que é isto que ouço a teu respeito? Prestas conta da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Então o dono, o senhor, chamou o administrador e disse, presta conta da sua administração, quero saber o que você tem feito. E disse o administrador consigo mesmo, o que farei, pois, o meu senhor se me tirar a administração? Trabalhar na terra não posso. Olha só, ele não quer trabalhar na terra. E a gente vê que a palavra de Deus está falando em parábolas, mas ele está falando de coisas mais profundas. Quando a gente anuncia o evangelho, a gente prega as boas palavras, a gente está o quê? Está trabalhando na terra. O trigo, semeando trigo, Deus vai mandando a chuva. Então ele não quer trabalhar na terra. Mendigar também tenho vergonha. Aí ele tem um plano. Eu sei o que farei para que quando eu for demitido da administração, me recebam em suas casas. Porque ele não queria ser mendigo e também não queria trabalhar na terra. Tendo chamado um dos seus devedores, do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? E respondeu ele, 100 cados de azeite. Então disse, toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Olha só que interessante. Então, ele falou, quanto você me deve? Ele vai lá para aqueles que ele estava defraudando, cobrando a mais. Ele chega lá, quanto você me deve? Fala, eu devo 100. Não, então peraí. Agora é só 50. Então aquela parte que ele estava pegando para ele estava cobrando agora o que era do patrão. E quando ele fazia isso, o que acontecia com o patrão? O que acontecia com o senhor dele? Ele era difamado, odiado, né? Pô, a gente combinou tanto e agora ele quer o dobro. Então, com isso, o Senhor ia sendo difamado, né, por causa desse ato, desse servo infiel, esse administrador infiel.
Aí ele falou, escreve 50. Aí continuando o texto. Depois perguntou ao outro, tu, quanto deves? Respondeu ele, 100 coros de trigo. Disse-lhe, toma a tua conta e escreve 80. Então esse aqui ele estava cobrando 20 a mais. E ia embolsando para ele. Né? E isso chegou ao ouvido do senhor dele, e ele tinha que prestar conta. E ele sabia que ele ia ser mandado embora. E esse é o plano para ele ser recebido depois na casa dessas pessoas que ele está ajudando agora. Ele estava roubando, e aí ele teve um plano para ficar bem com essas pessoas, dando desconto para elas, para sair de bom, para depois ele ser recebido. Esse é o plano dele. Né? E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração que os filhos da luz. Que o Senhor, ele elogiou essa atitude dele roubar? Não. Mas ele foi estratégico. Esse cara, ele foi sagaz, ele foi esperto. Né? Ele mostrou uma inteligência. Se ele tivesse essa inteligência para fazer o bem, ele estaria bem com o administrador, com o senhor dele. Mas ele usou da inteligência dele para se beneficiar. E depois ele tentou corrigir, e aí o Senhor elogiou ele nesse requisito que ele teve inteligência, né? Ele fala assim, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração que os filhos da luz. Então nós que somos filhos da luz, também devemos ser estratégicos, porém para honrar o nosso Senhor. Porque se a gente usar igual esse servo infiel ele fez, trabalhar para o Senhor para tirar vantagem para si mesmo, nós vamos estar se enquadrando aqui nesse meio. E quando Jesus disse essa parábola, para quem ele disse? Lembra lá do público? Os publicanos. Essa mensagem que atingia diretamente os publicanos. A ovelha perdida atingia os pecadores. Jesus queria resgatar eles. Essa aqui agora é os publicanos. E também vai pegar os fariseus de junto, porque eles também faziam isso. A gente vai ver a próxima parábola e vai falar do rico e do Lázaro. Que aí a gente vai entrar no assunto. E o público continua sendo o mesmo. Aí, continuando o texto, diz assim: eu vos recomendo que das riquezas de origem iníquas fazei amigos, para quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Aqui é um conselho. Né? Eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua. Quais são as riquezas de origem iníqua? O nosso próprio dinheiro, a gente vê que ele pode ter origem iníqua, ele pode ser roubado, pode ser, a gente não sabe o fundamento disso. E dessas riquezas de origem iníquas, fazei amigos. O que é fazer amigos? Misericórdia. Ajudar aqueles que estão ao nosso próximo. Né? Então, para quando aquela vos faltar, o quê? Aquelas riquezas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Então, quando fala em tabernáculos eternos, fala da eternidade. Então, todo o trabalho que você faz para alguém hoje, isso vai ser refletido lá nos tabernáculos eternos. Né? Vai ser o galardão por você estar ajudando as pessoas. E aquelas pessoas vão ser gratas a ti. Nossa, você me ajudou naquele dia, naquela situação. Né? E vai ser para a eternidade isso aí. Aí o texto diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é fiel e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origens injustas, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Qual é a verdadeira riqueza? É a promessa. É a promessa. Jesus está falando aqui. Tem elementos espirituais aqui atrás. Né? É a promessa. É herdar o mundo. Reinar com ele. Se vocês não são fiéis no dinheiro terreno de vocês, em outras palavras, como é que eu vou confiar para vocês o reino de meu Pai? Né? Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e as riquezas. Aqui é bem claro. Né? Não se pode servir a Deus e as riquezas. Ou você serve a riqueza e vai cair nesse exemplo desse administrador infiel, e a gente sabe o resultado que vai dar aqui, porque logo depois vem a parábola do rico, que é a mesma situação dele, não tinha misericórdia. Né? E ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas. E se a gente serve a Deus, né, com o coração, as nossas riquezas, né, a gente sabe que é o Senhor que nos alimenta, é o Senhor que nos sustenta. Então a gente vai ver que essas parábolas aqui, os pontos principais falar sobre o serviço infiel, sagacidade dos filhos do mundo, né,
Eles são espertos para trazer para si, formam estratégias para trazer benefício próprio. Isso a gente enxerga muito fácil. Isso, né? São estratégicos quando o benefício é para eles. Mas se eles tivessem esse benefício, essa esperteza para fazer o que é justo, para fazer o que é bom, eles estariam bem com Deus. Mas por fazer o que para benefício próprio, eles vão cair, vão ser reprovados. Benefício próprio, né? Então ele estava roubando para se beneficiar. Infiel no pouco e infiel no muito. Então ele estava sendo infiel na administração dele. Então aqui a gente vê, capítulo 15, Jesus publicano, os pecadores e os fariseus ali zombando dele. Aqui ele pegou tanto os publicanos nessa mensagem, quanto os fariseus. Agora ele vai contar uma que vai bater direto nos fariseus agora. Essa aqui é para eles. Está lá em Lucas 16, continuando o capítulo mesmo. 16, do 19 ao 31, diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo. Olha só, um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo. O que isso representa? Sacerdócio. Os sacerdotes, eles tinham essas vestes com linho finíssimo. Deus mesmo mandou eles fazer com esses linhos. Né? Continuando a leitura. E que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Então Lázaro estava à porta desse rico. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas ossos. Então a gente vê o rico numa mesa farta, repleta, e a gente vê Lázaro ali na porta dele, desejando comer as migalhas que caíam da mesa. E o rico, cadê a misericórdia do rico? Onde está a misericórdia? Por que ele vai lá, pega um pouco lá, Lázaro? Vem comer comigo. Fica aí na porta. A vontade de Deus é essa. A gente não fazer essa acepção de pessoas. O certo era ele pegar aquele pobre Lázaro lá e trazer o Lázaro para comer com ele. Ajudar Lázaro a um trabalho, alguma coisa ele tinha que fazer. Né? Aí continuando a leitura. Aí agora só, esse rico ele vai morrer. E aconteceu que o mendigo... Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então o mendigo morreu e foi levado para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então os dois morreram, tanto o rico quanto Lázaro morreram. Agora no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro. Olha só que interessante. O rico ele acorda, levantou os olhos, né? Ele levantou os olhos e viu lá Abraão de longe. E ele também viu lá Lázaro. Ele falou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua. Então o que aconteceu? Ele reconheceu que Lázaro era servo de Abraão. E a gente sabe que Abraão é figura de quem? É a figura do pai. Isaac é a figura do filho. Quando Deus pede para Abraão entregar o seu filho, ele está mostrando o que ele faria. E a gente vê que Abraão ele ia entregar, ele ia sacrificar o filho, porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar o filho dele. Mas antes que ele vá lá sacrificar, ele vai lá e para. Então Abraão ficou com a tipologia do pai e Isaac com a tipologia do filho. E Lázaro é servo de quem? Servo do pai. Servo de Deus. Lázaro não foi parar no seio de Abraão só porque era pobre. Mas Jesus, nessa parábola, ele tá montando um cenário. A gente sabe que não basta ser pobre para ir lá pro seio de Abraão, e também não basta ser rico para ir para o local de tormento, senão todos os ricos estariam no local de tormento. Então a gente tinha que fazer votos de pobreza para ninguém ter uma vida melhor, porque senão a gente podia ser lançado. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando que o rico podia ter misericórdia. Podia ter misericórdia do Lázaro. Então, ele estaria junto com Lázaro, não estaria lá no local de tormento. Não seria um sacerdote reprovado. Porque aqui ele mostra, né, que esse rico ele tinha sacerdócio. Vai mostrar para quem? Quem essa mensagem vai atingir? Diretamente os fariseus, que estavam ouvindo ele, ridicularizando o que ele falava. Então essa mensagem vai direto no queixo deles lá. E aí, olha só que interessante. Aí ele manda Lázaro. Então ele reconheceu o senhorio de Abraão em Lázaro. Ele diz assim: manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresques a língua, porque estou em tormentos nessa chama.
Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, é como se tivesse um grande abismo aqui entre nós, né? Um exemplo, um grande abismo. Vou colocar que eu sou Lázaro para não deixar vocês em má situação, né? Eu sou o rico aqui que estou aqui em tormentos e vocês estão aí tudo sentadinho. Pô, pai Abraão, manda o Eliandro molhar a ponta da língua, né, e me refrescar. Então a gente vê o cenário, é esse aqui. Um lado para cá, outro lado para cá, e um grande abismo. E nem de vocês podem passar para cá, e nem eu posso passar para vocês. A gente vai ver que um dia todos vão sair dali. Nas ressurreições. Né? Não. É. O pobre da sua condição. Né? Sua condição de morto, e quando você encontra Cristo, você vive. E ele vivifica. A gente vai ver, é que esse Lázaro, a gente vai ver que esse nome Lázaro, então, mas a grande história está nesse nome Lázaro. A gente vai ver que esse Lázaro que está ali, ele esteve em vida e também ele esteve em vida, ele esteve vivo. Não, só que não no personagem na porta do rico, mas em outro personagem. E também Lázaro sendo amigo de Jesus. Então a gente tem um Lázaro sendo amigo de Jesus, a gente tem um Lázaro lá, que a porta do rico, que morreu foi lá. E a gente tem um Lázaro, essa palavra Lázaro, se você clicar no Lázaro na Bíblia, você vai ver que ela é derivada da transliteração de Eliezer. Quem é Eliezer? É o servo de Abraão lá do início. Olha só que Deus está mostrando aqui. O servo fiel de Abraão, lá atrás, servindo a Deus, né? Servo de Abraão, servo de Deus também, porque Abraão é a figura do pai. O Lázaro aqui no mundo dos mortos, e um Lázaro amigo de Jesus que morreu e ressuscitou. A gente vai pegar toda essa história desses Lázaros e unir para aplicar porque esse Lázaro está aqui. Ele não está aqui só porque ele é pobre. Mas aqui o foco de Jesus a gente vai ver que é pegar no pé dos fariseus, que eles não faziam isso. Né? Jesus fala em outros textos, ouçam tudo que ele vos disser, mas não vos imitem em suas obras. Porque eles não têm misericórdia, exatamente. Misericórdia. Servo fiel, cuidar das riquezas de origens injustas, que é o dinheiro desse mundo. Com essas riquezas a gente faz amigo, que é ajudando as pessoas. E a gente está tendo misericórdia, a gente vai parar junto com Lázaro lá. Isso. Eliezer, ele era dono de tudo, porque Abraão não tinha filho. Né? Aí quando Isaac nasceu, tudo que era de Eliezer agora passa a ser de Isaac. Porque ele era servo, ele não era filho. Agora quando nasceu o filho de Abraão, então tudo era de Isaac agora. Né? E ele continuou sendo fiel. Né? Tanto é que a gente vai ver as histórias que esse Eliezer fez, aí a gente vai ver por que esse Lázaro está ali. Não é porque ele era pobre. E nem o rico está ali porque ele era rico. É porque ele não tinha misericórdia. Ele tinha condição de ajudar e mesmo assim ele preferia ficar cuidando da própria vida. Né? Deixa esses pobres aí que se lasquem. Né? Nos nossos dias. Trazendo o rico para hoje. Né? Vai trabalhar. Deixa eu comer aqui minha carne assada, aqui, meus degustar. Aí continuando o texto. Então, ninguém pode passar daqui para cá e nem daqui para lá. Tem um grande abismo entre vós. Aqui ele está mostrando aqui o mundo dos mortos, né, descrevendo como que é. Então replicou, pai, o rico, né, replicou, pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos. Essa revelação dos 5 irmãos, a gente vai ver que Judá, ele teve 5 filhos. Não, ele teve 6 filhos. Judá, ele teve 6 filhos, esteve com Lia, teve 6 filhos. Um desses irmãos acabou parar lá no local de tormento. Ele fala assim, manda Lázaro, manda alguém, vá lá e anuncie
para que nenhum deles venha parar aqui. Então aqui a gente vê que ele está falando para a casa de Judá, que são o quê? Os fariseus que estão ali na casa de Judá. Uma mensagem para eles. Ele fala assim, pai, eu te imploro. Olha só, por ele chamar de pai, ele também já conhecia Abraão. Ele já conhecia os mandamentos por estar aqui. Ninguém conhece Abraão do nada. O cara ouviu falar de Abraão. Mostra que ele tinha aliança com Deus, esse rico. Porém, foi para lá porque não tinha misericórdia. Pai, eu te imploro que mandas a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então ele fala assim, ele já tem, esses 5 irmãos que você quer avisar, já tem Moisés e os profetas, que ouçam ele. Abraão, porém, ouça-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Olha só que forte isso daqui. Ó. Agora, Abraão, porém, lhe respondeu, se não houve Moisés e os profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aí eu pergunto para vocês, alguém ressuscitou dentre os mortos? Jesus, né? Eles mataram a Jesus, e aí ele ressuscitou, e ainda assim eles não creram. O que vai acontecer com aquele pessoal, aqueles fariseus lá? Para onde eles vão? Local de tormento. E hoje? Quem estiver atrás do dinheiro, vai para onde? Quem não tiver misericórdia, vai para onde? Você vê como fica fácil a gente discernir o caminho, se a gente está sendo aprovado ou reprovado diante de Deus? Se a gente for ávido pelas riquezas do mundo e não tem misericórdia, a gente vai parar para cá. Se a gente tem só, eu quero trabalhar só para colher o fruto, só para poder viver bem, poder, né? A gente vê muitas mensagens por assim, né? A consequência é isso aqui. Arrependa-se e mude suas vidas. Que ainda há chance, né, de arrependimento. Aqui a gente vê então, nessa parábola do Lázaro e do rico, a gente vai ver ali os focos principais ali. Vestes púrpuras, linho finíssimo, linho fino, vai levar para o sacerdócio. Vestes púrpuras também, o pão que caía da mesa, e Lázaro desejava comer. Ele estava no interior, ele estava dentro da casa. Lembra das parábolas da dracma perdida? Dentro de casa, do filho que estava com o pai e não se alegrou quando o irmão voltou? Também, tá caindo aqui. 5 irmãos. Jacó com Lia teve 5 irmãos, que do Judá. Os irmãos de Judá. Tem 6 irmãos. Um foi pular para o local de tormento. Ele falou, avisa os outros 5 que está aqui. E eles têm Moisés e os profetas. Quem tinha Moisés e os profetas naquele tempo que Jesus estava falando? Os judeus. Então ele está falando direto para eles, para os fariseus. Mas isso nos atinge também. Não é porque muitas pessoas têm esse costume. Esse texto aqui é só para eles. Tira. Isso aqui não tem validade para a gente. Você acha que não tem validade para nós? Você acha que se a gente seguir o mesmo exemplo deles, a gente não vai ter a mesma consequência deles? Né? Então, quando o pessoal vier com esse tipo de texto, isso aqui é só para os judeus. Fuja desse cara aí, porque dividindo. Não, esse texto aqui não aplica para os gentios, não. Os gentios eles são super blindados contra isso. Né? Fica mais ou menos essa ideia. Né? E 5 irmãos conhecia Moisés e os profetas. Quem conhecia Moisés e os profetas? Tinha os pecadores, que cortaram aliança com eles. Né? Eles tinham conhecimento. Mas, está falando diretamente para os fariseus ali. Estava em tormentos. Então a gente vê a consequência, o resultado. Para ir para o local de tormento, a gente sabe o que tem que fazer. E para ir para o local do seio de Abraão, a gente vai ver agora. Como é que faz para ir para o seio de Abraão? Então o que a gente vai ver, a gente vai falar sobre os 2 sacerdócios. Para a gente entender um pouco. Está lá em Malaquias 1, capítulo 1, versos 6 e 7. Diz assim: O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Disse o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que lhe havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Então, a gente vai ver que os sacerdotes, eles estavam pegando as melhores partes para eles. Os levitas também estavam fazendo isso.
O pessoal entregava as primícias, entregava os dízimos lá para a tribo de Levi, para os sacerdotes, e eles tinham que dar o dízimo do dízimo. A melhor parte do que eles receberam, eles tinham que dar para Deus. E eles pegavam a melhor parte para eles. Aqui eles estão sendo reprovados por isso aqui. Aí Malaquias 2, 8 e 9. Mas vós tendes desviados do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Então, por causa do exemplo deles, eles têm feito muitos tropeçarem. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e mostrastes parciais na aplicação da lei. Por que eles eram parciais na aplicação da lei? Porque eles pregavam, mas não tinham misericórdia. Eles aplicavam aquilo que eles achavam que tinha que fazer. Não podia carregar a cama carregar a cama no sábado, não podia curar no sábado. Então eles perseguiam Jesus aquilo que eles mesmos criaram. A gente vai ver que Deus queria misericórdia. Como é que eles vão lá? Eles criam uma lei que não se pode curar no sábado. Cadê a misericórdia? E eles perseguiam Jesus por isso. Então Jesus ele não transgredia o sábado, mas ele mostrava como tinha que se viver no sábado. Curando, ajudando, estendendo a mão, abençoando, pregando as boas novas, sendo quem? Sendo um sacerdote que conduz o homem a Deus. O papel do sacerdote é conduzir o homem a Deus, instruir o homem, como ele deve fazer para chegar diante a Deus. Aí Malaquias 10, 11 e 12. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendeis debalde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta, mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazida ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui a gente vai ver que ele está falando de uma profecia. Naquele momento, o nome do Senhor não era grande entre as nações. Mas hoje o nome do Senhor é grande entre as nações. Hoje mesmo a gente queimou incenso, que são as orações, como a gente vê em Apocalipse. Entregou a nossa oferta, que é o louvor dos nossos lábios. É a oferta, um coração contrito, arrependido. Então hoje, essa palavra ela se cumpriu aqui no nosso meio. Mas entre os gentios é grande meu nome, entre as nações. Mas eles estavam sendo reprovados. Jesus estava lá para comprovar isso daí. Falar para eles a palavra do administrador infiel, que pegava a parte para si. Os levitas, os sacerdotes faziam isso. As partes que eles tinham que dar para Deus, eles pegavam para eles. A gente vai ver o rico, com um mendigo na porta dele. Ele não tinha misericórdia daquele mendigo. Devia estender a mão para o mendigo. Aí ele estaria aplicando a lei completa. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O escriba pergunta para Jesus, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus pergunta, conhece os mandamentos? Ele diz, conheço. Então como interpretas? Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, e ao seu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala assim, faze isso e viverás. Agora, se você só aplicar uma parte, eu só quero orar a Deus, fazer aqui os rituais que Deus orientou, mas a hora de estender a mão para o próximo, não, isso aí não me agrada. Eu estou sendo parcial na aplicação da lei. E vou me encaixar junto com esse rico aqui. Se a gente não cuidar, serve de repreensão para nós, mas para a gente também ter a compreensão aprofundada da palavra de Deus. Então aqui a gente viu a questão do sacerdócio, porque Jesus estava repreendendo ali os fariseus. Tinha todo um contexto histórico que já havia acontecido de infidelidade. E agora a gente vai ver a questão de Lázaro. Agora a gente vai ver por que Lázaro... Então agora a gente falou todos esses pontos aqui, foi falado sobre o administrador infiel. Agora a gente vai ver sobre o servo fiel. Então Jesus, ele está falando para pecadores que vão se arrepender e eles vão entrar então para o serviço a Deus. O processo é esse. Prega-se o arrependimento, prega-se a palavra, a pessoa crê, aí ela muda de vida e torna-se um sacerdote da nova aliança. Na segunda ordem de Melquisedeque, que é do nosso Senhor Jesus. E aí ela vai passar o serviço a Deus. Agora ela precisa saber como ela faz para, então, ser como Lázaro. E estar junto com os reis de Abraão. E a gente vai ver essa história agora
de Eliezer. Então está lá em Gênesis 15, verso 1 e 2, diz assim: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor, que me veras de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Então, Deus diz para Abraão, né? Não temas, sou o teu escudo. Mas o que o Senhor tem para me dar, Senhor, se eu não tenho filho? O único que eu tenho aqui é meu servo Eliezer, herdeiro da minha casa. Ele é herdeiro de tudo. Então aqui a gente vê que Eliezer, ele era dono de tudo. E se você clicar na palavrinha Lázaro, com a Bíblia com Strong, você vai ver que tem lá Lázaro de origem hebraica, que é Eliezer. Então Lázaro e Eliezer é o mesmo nome. É o mesmo nome. Então aqui a gente vai ver o Eliezer, ele era dono de tudo. Dono de tudo que Abraão tinha. Porém, se Eliezer ele tivesse de olho nas riquezas de Abraão, quando Isaac nasceu, provavelmente ele ia bolar um plano para tentar matar Isaac. Não é? Alguma coisa ele ia fazer para que aquela herança viesse para ele. Né? Parece até essas novelas que a gente mexicanas, essas novelas aí que sempre estão tentando matar alguém para pegar alguma coisa. Poderia ser assim, mas Eliezer não era assim. Eliezer, ele estava contente em servir ao Senhor. Então a riqueza do Senhor, ele não crescia os olhos na riqueza do Senhor. A gente vai ver lá em Gênesis, então a gente viu Gênesis 15, de 1 a 2, Abraão vai falar isso, que continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. A gente vai ver aqui, Abraão ele teve filho Isaac, né? E lá em Gênesis 24, do 1 ao 6, diz assim: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. E disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governa tudo o que possuía: Põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra. Então, o que Abraão está falando assim? O mais antigo servo é Eliezer, que está lá desde quando ele não tinha filho. Agora, na velhice, esse Eliezer continua sendo mais o servo fiel, né? Ele fala assim: Abraão, põe a sua mão aqui embaixo da minha coxa, que você vai fazer um juramento para mim, que você não vai buscar uma esposa para o meu filho da terra onde a gente habita aqui. Aí você vai lá na casa de meu pai e lá você vai encontrar uma esposa para meu filho Isaac. Aí ele fala isso para Eliezer, né? Então ele faz um juramento, põe na coxa como se fosse a gente cruzar os dedinhos assim: ó, você me promete que vai fazer isso, né? Você me promete, é juramento do mindinho, né? Põe a mão por debaixo da minha coxa, para que te eu faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irá a minha casa mas irá a minha parentela, daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei o teu filho à terra de onde saístes. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. Aqui existe uma revelação muito, muito profunda nesse cautela. Não faças voltar para lá meu filho. Porque aqui a gente vai entender, a gente vai passar por isso aqui, mas depois a gente volta aqui quando a gente tiver mais elementos da história. Mas esse cautela aqui tem uma revelação muito boa. Profunda também, né? Aí ele vai continuar lendo. Então Eliezer ele vai até lá nas terras da parentela de Abraão, e lá ele encontra um poço. E ele fica lá no poço, porque ele sabe que as mulheres da cidade elas vão até lá pegar água para levar para suas casas. E aí ele conversa com o Senhor, né, para que o Senhor mostre para ele qual é a mulher que ele deve escolher para a esposa de Isaac. Aí no verso 12 em diante, disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão. Então ele está orando aqui, o Eliezer, né? Rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água,
e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dai-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, então ele vai pedir água para essa moça. Ele vai lá e vai pedir água para ela. E ela der água para ele, e também dá água para os camelos dele, seja essa a esposa que o Senhor quer que seja filho de Isaac, seja esposa de Isaac. Né? Aí diz assim, ela disser, bebe, e darei de beber aos teus camelos, seja que designastes para o teu servo Isaac. E nisso verei que usaste de bondade para com meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro no ombro. A moça era muito formosa, de aparência virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela, nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte e encheu o seu cântaro. E ela foi lá e deu água de beber para Eliezer. Ele pediu água para ela e ela deu de beber para ele. E ela também deu para os camelos, que era o sinal que Eliezer tinha pedido. Que seja essa que o Senhor tem escolhido para o meu servo, Senhor Isaac. Né? Aí no verso 22. Tendo todos os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro e saiu... deixa eu ler de volta aqui. Tomou, pois, o homem um pendente de ouro, meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, de peso de 10 ciclos de ouro. Então, Eliezer, ele viu, Deus mandou o sinal, ela deu água para ele, deu água para os camelos dele, logo ele foi lá e já começou a enfeitar ela, com pulseiras de ouro, com pendentes de ouro, já começou ali a ataviar a noiva. Ele estava ali ataviando a noiva, para que a noiva fosse então se encontrar com Isaac. E aí no decorrer do capítulo, é um capítulo todo falando sobre isso, eles vão até a casa da Rebeca. Lá ele vai contar a história pro pai dela, pro Labão, que também está lá. Ele vai contar essa história. E aí ele lá decide, eles contam tudo o que aconteceu, que ele orou para Deus e Deus deu o sinal para ela. Então ele fala assim, se Deus fez isso, então a gente não tem que fazer nada. Pode levar a moça. Aí eles pediram para eles ficarem ali 10 dias. E Eliezer falou, não me detenha, porque eu preciso levar o meu senhor. Eles chamaram a Rebeca e perguntaram para ela, você quer ir com ele? Ela falou, quero. E agora olha só as circunstâncias de Rebeca. Ela nunca tinha visto o noivo, e apenas pela palavra do servo de Abraão, ela creu e quis. Ela aceitou o noivo dela sem conhecer o noivo, não sabia se era feio, se era bonito. Né? Sabia que era filho de Abraão, um dos seus parentes. E ele foi lá e aceitou. E Eliezer foi quem adornou aquela esposa ali, e eles foram ao caminho. Então foram no caminho, aí de longe Isaac viu eles vindo, viu os camelos, a Rebeca também viu, a Rebeca também viu a Isaac. Ela foi lá, desceu do camelo e perguntou para Eliezer, quem é aquele que vem vindo? Esse é o meu senhor Isaac. E ali, o que aconteceu? Está aqui no verso 61 ao 67. Então se levantou Rebeca com suas moças, montando os camelos, seguiram o homem, e o servo tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha a caminho de Berlarrói, porque habitava na terra de Negueb. Saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham os camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo Isaac, apeou do camelo, ela desceu do camelo, e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo caminho ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu então. É o meu senhor, respondeu então. Né? Tomou ela o véu e se cobriu. Porque a gente vê que ela se cobriu com o véu. O Senhor contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu até as tendas de Sara, mãe dele, e tomou Rebeca. E esta foi-lhe por mulher. E ele a amou, assim foi Isaac consolado depois da morte da sua mãe. Então, ele encontra Rebeca, ela desce do camelo, ele se encontra, Eliezer vai contar toda a história de como foi, né, o que aconteceu. Eles vão lá, eles entram nas tendas de Sara, e ali eles se unem no casamento. A gente sabe que o casamento para Deus é deixa pai e mãe, uniu-se com a sua esposa, já uma só carne.
Então ali houve o casamento. O casamento ele não é constituído na festa, mas no ato onde os dois se unem ali, né? Deixa pai e mãe primeiro e se unem e os dois se tornam uma só carne. Então ali, e a gente vai ver que em Gálatas 4, a tenda de Sara, ele vai representar outras coisas, né? Mas vamos focar aqui então nessa história. Eliezer estava à beira de um poço. É o cenário, estava à beira de um poço, pediu um sinal, aquela moça que eu pedi água e ela me dá de beber, para mim e para meus camelos, essa vai ser a esposa. E os irmãos lembram de alguma outra história que acontece num poço? Tem uma outra, né, da mulher samaritana. Olha só, essa mulher que Eliezer encontrou, ela era muito formosa, de aparência virgem, a que nenhum homem havia possuído. E ele foi lá e Deus deu o sinal para ele foi lá e já adornou ela com pulseira, já está vendo a noiva ali. Né? Agora, tipologia da igreja. Eliezer, uma tipologia de todos nós, servos fiéis, que administramos as riquezas de Deus, porém a gente não está de olho nas riquezas que Deus tem desse mundo. A gente está de olho na promessa, na eternidade, não nas riquezas de origens iníquas. Eliezer, então, ele é a figura de um servo fiel, que é Lázaro. Em outras palavras, Lázaro é o servo de Abraão ali naquele tempo. Lázaro atendendo ao Senhor no muito, e depois quando ele perdeu, no pouco também, sendo fiel no pouco. Sendo fiel no pouco, sendo fiel no muito. E como servo de Deus, Abraão é uma figura do pai, e nós, como servos de Deus, fazemos o mesmo trabalho que Eliezer faz, de ir encontrar a noiva, encontrar as pessoas que vão fazer parte da noiva de Cristo. Né? Só que a gente vai ver que, antes dessa história, eu vou ler aqui a passagem da mulher samaritana, está lá em João 4, para a gente pegar alguns elementos aqui a mais. Está lá em João 4, dos 5 a 18, diz assim: Chegou, pois, uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera ao seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus aqui, né? Assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da sexta hora. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Olha lá, você viu lá? Eliezer perguntou um sinal para ela: Dai-me de beber. E deu para os camelos. Aqui Jesus disse: Dai-me de beber. Pede água para essa moça também. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Por que os judeus não se dão com os samaritanos? Porque Samaria é a capital ali das 10 tribos. Então a casa de Israel, que estavam espalhados, que já não tinha mais aliança com Deus. Então os judeus consideravam aquele povo impuro, porque eles eram considerados irmãos, mas quando houve o rompimento ali, já não era mais, era povo impuro. Então como pode um judeu falar com alguém que já não tem aliança mais? E olha só como é essa a realidade. Ela mesma, nas próprias palavras dela, a gente vai ver isso aí. Como sendo tu judeus, pede beber a mim, que sou uma mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede de dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe o Senhor: Tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tendes água viva? Ela está perguntando: cadê essa água viva aí? Ele está falando de algo espiritual e ela indo para o literal aqui, né? És tu porventura maior que Jacó, nosso pai? Olha só. És tu porventura maior que nosso pai? Olha só, ela é uma samaritana, os judeus não se davam com ela por quê? Você viu a história das duas casas aqui? Ela mesma assumiu: nosso pai Jacó bebia desse poço. Então eles consideravam a Jacó, a Abraão, pai deles, os patriarcas. Né? Me perdi aqui na leitura. Respondeu-lhe: Tu não tens que tirar que o poço é fundo. Onde tens águas vivas? Porventura é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher ao Senhor: Dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e também não precise mais vir buscar aqui. Disse-lhe Jesus: Vai e chama o teu marido e venha cá. Aos que ele respondeu à mulher: Não tenho. A mulher respondeu: Não tenho marido.
Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tem marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Olha só que interessante. Então Jesus encontra aqui uma mulher pecadora, uma mulher samaritana, que não tinha aliança, mas ele está ali falando que se ela pedisse, ele daria águas, rios, dela brotaria rios de águas vivas, né? Para a eternidade. E ele disse assim para ela: você teve 5 maridos, e o que você tem agora não é seu marido. E aquele que está se apresentando para ela é o marido dela. Não é? Ele não tem uma proposta de casamento para ela. Só que ali ela está toda contaminada, toda em adultério, toda em pecado. Porém, Cristo, ele precisava fazer o quê? Morrer, para então os pecados dela serem perdoados, então ela ser considerada de novo como uma virgem e pura, assim como a Rebeca. Aí lembra lá que Eliezer falou, talvez a moça não queira vir comigo, então não é melhor eu levar Isaac comigo? Para ela conhecer o noivo, né? Porque é normal, quando a pessoa quer casar, quer ver pelo menos se o noivo é bonito, né? Não é melhor eu levar ele? Aí Abraão fala assim: cautela, não faças voltar para lá meu filho. Por quê? O filho já veio e já morreu, já deixou aquela mulher samaritana virgem e bela. Para que o filho vai vir de novo? Entende o que Abraão está dizendo aqui? Conseguiu entender? Você? Eu vi que você não entendeu. Entendeu? Cautela. Ó, Eliezer queria levar a Isaac junto com ele para encontrar a mulher no poço. Que Abraão pediu para ele ir lá buscar uma esposa para ele. Só que Abraão falou assim: cautela, não faças voltar para lá meu filho. Porque ali ele já iria encontrar uma esposa virgem, pura. Agora aqui no poço, foi quando o filho de Abraão veio, né? Quando o filho do pai veio. E ali ele encontrou uma mulher no poço, porém cheia de pecados. Com 5 maridos, o que tinha não era o marido dela. E aquele que se apresentava para ela era o marido dela. Um casamento eterno. Agora, Jesus já tinha feito esse trabalho, porque Rebeca já era pura, entendeu? Então, se você ligando a história, é como se lá no início fosse o final e aqui fosse o início, entendeu? Ela precisava ser purificada. Ela era uma mulher pecadora, cheia de pecados. E para sarar os pecados dela, o filho tinha que morrer. Então não tem por que o filho voltar de novo. Por exemplo, vamos pegar para os nossos dias. Faz sentido Jesus voltar de novo e morrer de novo? É o que Abraão está dizendo aqui. Cautela, não faça voltar para lá meu filho. Agora, você vai lá e busca uma esposa para o meu filho. Só que a gente vai ver que Eliezer, ele é uma figura do servo fiel, um servo de Deus. A Rebeca também é a figura da igreja. Ambos ali é a figura da igreja. Tanto Eliezer quanto a Rebeca. Qual que é o nosso papel? Nosso papel é trazer pessoas para esse casamento. Trazer as Rebecas, purificar elas. A gente vai encontrar, só que a nossa condição, a gente vai encontrar as pessoas com a mulher samaritana. Porém, elas ouviram a mensagem, creram no evangelho, elas serão purificadas e transformadas em Rebeca. E aí elas serão ataviadas para o casamento com Isaac. Quando Jesus voltar, então ele vai ressuscitar os mortos, transformar os vivos. Entendeu? Então Eliezer é uma figura do servo fiel, uma figura de como nós devemos nos comportar diante de Deus. Servir. Não de olho nas riquezas de Deus. Porque todo esse mundo aqui é do Senhor. Tudo é dele. Sim, sim, verdade. Exatamente. É, tem esse ponto também, né? A igreja com misericórdia foi lá, deu água para ele e para os camelos. Podia falar: pega o balde aí e bebe. Né? Pega ali. Era um sinal, mas era um sinal que ele pediu, né? Mas a gente vê ali a misericórdia sim da igreja na vida dela. Né? E aqui a gente viu então a história de 2 Lázaros. Um servo fiel, Eliezer, possuía tudo quando Abraão não tinha filho. Depois que surgiu Isaac, ele não tinha mais nada. E continuou sendo servo. E serviu ao Senhor até na velhice dele. Foi lá e buscou uma esposa para Isaac. Que ali é a figura da igreja. A figura de como nós devemos nos portar. Porque a igreja, Apocalipse diz que a noiva se ataviou a própria noiva. Então a noiva a si mesma se atavia. Então nós estamos nos ataviando, nos adornando. A cada mensagem, a cada pregação, a cada gesto, a cada atitude que a gente tenha
positivo, a gente vai agregando uns aos outros e um adornando ao outro. Né? Então aqui a gente encontrou a história de 2 Lázaros. O outro Lázaro que a gente vai encontrar é o amigo de Jesus. Mas antes de chegar lá, a gente vai ver que olha só que interessante. Então, voltando para a história lá de Eliezer. Ela desce do camelo, encontra com Isaac, eles conversam e depois eles entram para a tenda de Sara. E isso aqui está lá em Gálatas 4, olha só que interessante. Ó. Como ele está falando de coisas de uma outra aliança. Gálatas 4, 22 a 26. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são 2 alianças, uma sobre o monte Sinai, gerando filhos para a servidão, e Agar, que é Agar. Ora, se Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém agora existe, pois é escrava com seus filhos, mas a de Jerusalém é de cima, é livre, que é a mãe de todos nós. Então, são as duas alegorias, né? 2 figuras de linguagem. Agar representando a antiga aliança do Monte Sinai e Sara representando a nova aliança, que é o da promessa mediante a fé. Agora, por que a antiga aliança é escrava? Por quê? Vocês conseguem entender por quê? Não podia ser escravo do pecado, né? Eles tinham que lutar, mas eles ainda estavam em condição terrena. Porque a antiga aliança foi mediante a lei, né? A lei. E o que acontece? Aquelas leis, quando Deus deu no Monte Sinai, a intenção de Deus era que parasse no coração do povo. Mas como o coração do povo era duro, foram parar em pedras. Então, aquelas leis, eles não conseguiam, não tinham aquelas leis no coração. Por isso que o povo vivia toda a história de Israel, você vai ver que é sempre idolatria, caindo, Deus perdoando, mas porque eles não tinham aquelas leis no coração. Então, aquelas leis servia de acusação para eles, porque aquelas leis são leis celestiais. Né? São leis que é necessário estar no coração para se cumprir. Né? Agora, a Sara não. Através de Jesus, nós recebemos o Espírito dele e as leis vêm escritas na nossa mente e no coração, através do Espírito. E essa nos torna em condições de homens celestiais. Então, a antiga aliança, né, a gente vai ver que como a lei não foi parar no coração deles, a lei servia de acusação. Né? Agora, na nova aliança, se a gente morrer para a carne e nascer para o Espírito, então a lei já não tem mais vigor. Como Paulo diz, né, a caducidade da letra em Romanos 7. A lei caduca para aquelas pessoas que morrem na carne. Porque agora são seres celestiais. Ainda em carne, porém com valores celestiais. Né? E em Cristo todos nós somos celestiais. Em Adão, todos nós somos terrenos. E em Cristo todos nós somos celestiais. Então, uma escrava por quê? Porque mantinha uma condição terrena. Agora na livre, nós conseguimos nos libertar do nosso próprio corpo, né, da nossa carne, e viver em novidade de vida mediante o Espírito. Né? Aí vê, filho da livre e filho da escrava. Essa questão da lei. Quando a gente morre para a lei, a gente já não tem mais a lei já não tem mais poder sobre nós. Mas a gente vê que todo dia a gente precisa matar. Jesus fala, siga-me, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, siga-me, todo dia após dia, negue a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. E se a gente pega uma cruz, para que é? É para a gente crucificar junto com Jesus, todo dia. Então todo dia a gente precisa matar nossa carne e para que o Espírito vivifique em nós. Né? É uma luta até, e ao que vencer o quê? Vencer essa luta, do dia a dia. Ao que vencer vai entrar, vai reinar comigo as nações, vai sentar no meu trono, como diz em Apocalipse. Né? Uhum. Uhum. Sim. Não tem mais poder porque você já não vai mais quebrar ela. Né? Porque as leis estão
dentro de nós. Né? Aí é necessário ter uma luta diária, porque a gente ainda está em carne. Mas quando o nosso corpo for transformado, então esses desejos, essas coisas da carne, a gente não vai mais sentir. Mas para a gente ser revestido de imortalidade, é necessário o interior ser trabalhado, o interior ser mudado. Né? Porque Deus não vai revestir alguém que não está transformado por dentro ainda. É necessário transformar por dentro e depois por fora é revestido, porque o interior já foi lapidado. Né? Já está em condição de homens celestiais. E aqui agora a gente vai ver, para a gente encerrar, a gente viu dois Lázaros. Então um Lázaro que estava à porta do rico, né, que estava lá mendigando pão, morreu e foi parar no seio de Abraão, mas não é por ser pobre que ele está lá. E nem o rico está lá porque ele é rico, mas está lá porque não tem misericórdia. Né? E o pobre está lá, a gente não tem explicação, só naquela parábola, a gente precisa unir outros elementos. Então a gente vê um outro Eliezer, servo de Abraão também, olha só, lá no mundo dos mortos, o rico fala assim, pai Abraão, manda Lázaro. Se ele manda lá em Lázaro, então ele reconheceu o senhorio de Lázaro em Abraão. E esse Lázaro também foi servo do Abraão em vida. O mesmo Lázaro em vida de Abraão serviu ele. E agora o mesmo Lázaro se encontra com Abraão lá no mundo dos mortos. Você viu a ligação? Servo de Abraão e Eliezer, servo de Abraão. Os dois se ligam. E a gente vai ver uma outra história de um outro Lázaro que é amigo de Jesus. Então quando você faz a vontade do Pai, você se torna amigo de Jesus. E é a história desse Lázaro aqui. Olha só. Está lá em João 11, 3 a 44. Né, vai falar sobre isso. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele quem amas. Ó, Jesus amava a Lázaro. Jesus amava os três, né? Não só Lázaro, mas as três. As três têm uma tipologia da igreja. Ao receber a notícia, disse Jesus, tomada ele. Oi, voltou. Ei. Beleza, voltou. Até perdi onde eu estava. Eu vou mandar de novo aqui. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro a seguir dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então ele disse que não era para a morte. Aí lá no verso 17 ao 27. Chegando, Jesus encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão, Marta. Quando soube da vinda de Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crer em mim, ainda que morra, viverás. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerás eternamente. Não morrerás. Eternamente, crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Então Jesus, Marta, ele fala assim, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia. Então Marta, ela cria. Ela cria na ressurreição que ocorreria. Mas Jesus estava falando que ele ia ressuscitar Lázaro. E por que ele ressuscitou Lázaro no 4º dia? A gente vê que Jesus, ele ressuscitou ao 3º dia. Cristo as primícias e logo depois os que são de Cristo na sua vida. Então Lázaro é uma figura da igreja. Então a ressurreição da igreja é depois da de Cristo. Cristo ressuscitou ao 3º dia e a igreja, ressurreição no 7º dia, né? Mas ali estão no 4º dia, mas o que Deus queria mostrar não era o dia específico, mas sim a ordem. Primeiro Cristo e depois os que são de Cristo na sua vinda, né?
Aí do 38 a 44. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe minha Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse ao Pai: graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim se falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Saiu aquele que estava morto, e tendo aos pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto em um lenço, então lhe ordenou Jesus: deitai-o e deixai-o ir. Então Jesus ele dá a voz: Lázaro, saia para fora. Então a gente vê que esse Lázaro era amigo de Jesus, morreu, e no 4º dia ele foi ressuscitado. Agora a gente precisa unir as histórias dos Lázaros. Um Lázaro, servo de Abraão, em vida, lá no tempo de Abraão vivo. Depois um mendigo Lázaro morre e vai para o seio de Abraão, e o rico reconhece o senhorio de Abraão. Mas antes de Lázaro, para a gente entender por que o Lázaro ele foi para o seio de Abraão, a gente soma a história dos Lázaros. Então você sendo um servo fiel como Eliezer, como Lázaro, você se torna amigo de Jesus. E Jesus ama a Lázaro, ama a Maria e ama a Marta. São tipologias da igreja, né, que representam a personalidade da igreja. E Jesus ama. E esse mendigo ele morreu. Só que a gente sabe que esse mendigo uma hora ele vai sair de lá. Não vai? O seio de Abraão vai ser esvaziado. Bem-aventurados santos que fazem parte da primeira ressurreição. E sobre eles a segunda morte não tem autoridade. Então, o seio de Abraão vai ser esvaziado. E quando vai ser esvaziado? Quando Jesus der a voz: Lázaro, saia para fora. Igreja, saia para fora. Então, os mortos serão ressuscitados e os vivos serão transformados. Então a gente entende por que Lázaro foi para lá. Não é porque ele era pobre, mas porque Lázaro foi um servo fiel em vida, amigo de Jesus, e foi morto, e Jesus foi lá e tirou ele de lá. E essa é o resumo, né, de toda essa mensagem, mostrando o servo infiel e também mostrando o servo fiel. Como um servo infiel vai parar para o local de tormento e como um servo fiel vai parar nos filhos de Abraão. Você viu? Cara, é tão tremenda essa história que você pega coisas lá de trás, o mundo que da frente, vai lá na frente, coisas que não aconteceram ainda, e você consegue extrair uma mensagem. Qual homem poderia montar isso? Aqueles que creem em mim. É interessante isso que você falou, isso a gente estava vendo, né? A gente estava falando sobre Arão. Arão, Deus fala para ele que ele vai reencontrar os seus antepassados. Ele vai morrer, mas ele vai encontrar os antepassados dele. Então não morre, né? Você vai só para outro local. Quando um cristão morre, um cristão fiel morre, vai para o seio de Abraão. Agora, se um cristão sem misericórdia morre, vai para o local de tormento, e um dia ele vai ser tirado de lá e vai ser julgado e provavelmente vai ser condenado. E condenado. E não vai subir na primeira, porque na primeira ressurreição todo o seio de Abraão é ressuscitado, é tirado de lá, né? É dado vida de novo para eles, com um novo corpo. E o local de tormento ainda continua lá no milênio. Aí depois do milênio, todos são ressuscitados. De toda a vida humana na Terra. Vai ser julgado cada um segundo as suas obras. Aqueles que tiverem feito bem, vai entrar para o reino eterno. Aqueles que tiverem feito mal, vai ser lançados vivos no lago de fogo. É ressuscitado e depois lançado vivo no lago de fogo. Então a gente tem 3 caminhos, né? A humanidade, olhando como humanidade.
governar com Cristo, nações e lago de fogo, aqueles que praticaram o mal e não se arrependeram. Por isso que a mensagem de arrependimento deve ser pregada hoje para todas as nações, para todos, né? Porque alguns ali vão se tornar filhos e outros vão se arrepender dos seus erros e vão mudar a sua vida e então vão entrar no reino eterno. E o reino eterno é o mesmo estado de Adão e Eva. Agora, a igreja não vai ser como Adão e Eva, vai ser como Cristo. Vai ser um corpo imortal. As nações vão ser levadas ao estado eterno de Adão e Eva. Vai ser restaurado como no princípio. E esse é o plano de Deus e é tremendo a gente conhecer essas coisas. Né? E glória a Deus por isso. Né? Então vamos orar para a gente encerrar. E a gente já vai comer, porque também já começou a ser, verdade. Não, eu fiquei impactada. Deixa eu ver, só Deus mesmo para montar uma história dessa que transcende milênios. Como é que um homem ia pensar nisso? Um homem lá atrás ia arquitetar para alguém aqui na frente, pegar a história sendo amigo de Jesus e conectar tudo. Consciência. Você viu consciência dos dois lados, tanto de lá de Abraão, quanto do lado do rico também. Ambos têm consciência após a morte. Só não estão no corpo de inicial que eles tinham. Mas Jesus vai dar esse corpo de volta. Porém no estado eterno, agora sem pecado. Então a gente vê que em Cristo, ele transformou os homens para serem semelhantes a ele, e outros ele deu condição de voltarem ao princípio de Adão e Eva. A igreja ela recebe um pouco mais de honra, né? Porque a gente está num momento de dificuldade, né? Lutar contra a carne, lutar contra as a carne em si, né? Lutar contra os desejos. Então é difícil, não é algo fácil, não dá para falar que é fácil. Eu vi até um vídeo assim, um rapaz falando: os crentes falam que é fácil ser crente, é nada, você não vai fazer nada, não vai fazer aquilo. Quem fala isso é mentiroso, já tá na mentira já. Não é fácil não. Mas o Espírito de Deus está em nós e a própria palavra diz que não virá tentações sobre vós que vocês não possam suportar. A gente tem que ser como José. Veio a tentação, veio o negócio, sai para lá. Ainda que o nosso corpo, mas eu quero. Não. Aí a gente precisa lutar contra o próprio corpo. Né? E aquele que vencer essa luta, entra no reino. Mas não basta só apenas a gente lutar contra nós mesmos. A gente precisa ter misericórdia e amar a Deus acima de todas as coisas. E a própria luta entre nós mesmos. Né? E aí então a gente cumpre a vocação e a restauração do plano de Deus. Né? Transformar a humanidade, voltar ao estado de Adão e uma parte ser transformada em corpos celestes, assim como de Jesus. Né? Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Né? E aí a gente vê todo o plano de Deus. E nada disso seria possível sem um sacrifício de Cristo. Então, se Cristo não morre, a nossa eternidade seria lá no mundo dos mortos. Estaríamos todos lá conscientes, num estado eterno. Ou lá no local de tormento, ou no... Não sei de Abraão, não teria, porque não teria estar com Cristo. Né? Então, se Jesus não morre, porque o Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. Então, o local de tormento já existia, porque ele já cumpriria aquilo. Se ele não morre, nada disso teria possível. Nem para nós, nem para a igreja, nem para as nações. Mas porque ele morreu, então ele deu a condição de ser semelhantes a ele, e outros ele vai restaurar na condição de Adão e Eva. E vai ser um mundo de justiça, paz e alegria, coisa que a gente não vê hoje. Mas nós precisamos ser agentes da justiça, da paz e da alegria. Né? Estender a mão. Quando a gente estende a mão, a gente desfaz a injustiça. Né? Quando a gente ajuda um ao outro, a injustiça que está sobre ele, por causa da sociedade, por causa de governos corruptos, a gente vai lá e sana essa injustiça. Mas isso vai custar de nós alguma coisa também. Né? Não é tudo espiritual, não é só orar. Como o Tiago fala aí, de fartai-vos, que Deus te abençoe. Não, se a gente pode ajudar, a gente vai lá e ajuda. E assim a gente cumpre o chamado, né, de ser um servo fiel.
e das riquezas de origens iníquas, nós fazemos amigos. Né? E a gente vai ser recompensado nos tabernáculos eternos, quando a gente vê essas pessoas que a gente ajudou, quando a gente... Né? E é tremendo a gente entender isso. Né? Então vamos orar para encerrar? Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra, Pai. Nós sabemos que ela é perfeita, a sua vontade, Pai, e queremos te agradecer, Senhor, pelo Senhor ter revelado, Pai, essa profundidade, Senhor, para nós. E nós desejamos, Pai, que outras pessoas conheçam, Senhor, essa palavra, conheçam essa profundidade também. Porque ela nos fortalece, ela nos dá prova, Pai, da sua palavra, que o Senhor a escreveu, que o Senhor a inspirou os homens a escrever para trazer, Pai, a sua mensagem. A mensagem de misericórdia, que nós devemos amar a Ti acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E então nós herdaremos a vida eterna, como o seu plano foi estabelecido, Senhor. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos, porque a sua presença, Pai, foi notável, Pai, neste local, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, para que o Senhor permaneça conosco, Pai, agora nesse momento de confraternização, onde nós vamos estar compartilhando a vida de um dos outros, e vamos entrar aqui em uma unidade, como nós vemos lá, Pai, na sua palavra no início, Senhor, que essa é a vontade, Pai, que nós sejamos, que o amor vai estar em evidência, Pai, em nossos meios, Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos ser conhecidos, Pai, pelo nosso amor, Pai, não porque nós apenas somos cristãos da boca para fora, mas porque em nós habita o seu Espírito, Pai, e onde o Espírito de Deus está, nós somos livres para adorar, para te louvar, e também para demonstrar o amor que o Senhor tem pelo homem, Pai, pela humanidade, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Amém.